Olá, meus amigos, minhas amigas, que coisa boa, nós estamos de volta no aprofundamento do nosso tema, em que buscamos compreender a respeito das origens, em especial da causa do universo, a causa da vida, a causa de tudo aquilo que existe. No nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 1, uma parte que é chamada das causas primárias. Esse tópico é onde Kardec, em diálogo com os espíritos, consegue recolher uma série de informações da visão, da perspectiva espiritual. E trazemos junto, dentro do nosso estudo, nos últimos vídeos que nós temos colocado, das lives que temos feito, como é que está esse debate do ponto de vista da ciência, da filosofia e da religião na atualidade. Um conceito que nós firmamos nos últimos duas lives está relacionado à revolução na compreensão da ciência de que o universo ele tem uma origem. Ele teve, logicamente, um começo, porque o que nós temos cada vez que passa, a ciência avança, os dados do estudo do universo avançam, mostram que o universo ele vem evoluindo, ele vem se transformando desde aquele ponto que acredita-se que seja a origem do universo, aproximadamente há 14 bilhões de anos, alguns 13,8, algo em torno disso. Então, como se concebeu que o universo ele se transforma, ele vem por uma série de evidências, evoluindo e se modificando ao longo desses 14 bilhões de anos, e como tem um ponto inicial para o qual todo o estudo de tudo aquilo que, do ponto de vista dos mais avançados telescópios, das observações dos cientistas, apontam para um mesmo encontro no tempo inicial e que passou a ser conhecido popularmente como Big Bang. A questão que emerge disso é que ele tendo uma causa, então precisamos compreender qual é essa causa, qual a natureza dessa causa. Essas são as questões que estão presentes nesse nosso estudo. Porém, existe uma pedra conceitual, uma pedra fundamental conceitual, num axioma que é apontado e aceito, né? Um axioma é algo que é aceito como algo necessário, evidente por si mesmo. Quando nós, por exemplo, falamos que todo efeito ele tem uma causa, quase que não necessitamos de grandes explicações ou de exemplos, porque tudo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia, de uma criança que nasce, a um adulto que morre, a uma fruta, a uma rocha, tudo que nós conhecemos e experimentamos no dia a dia, sempre já como que algo intuitivo, nós perguntamos o que foi que aconteceu, por que aquilo aconteceu, nos eventos sociais, na nossa vida humana, como também na própria natureza. Então, esse princípio, né, que é colocado como axioma, porque ele realmente é uma verdade que praticamente não necessita demonstração para a realidade, o mundo, o universo que nós vivemos, todo efeito ele tem uma causa. Ele é um princípio também fundamental na nossa compreensão e no aprofundamento que a gente possa ter, independente de qual o campo de onde estamos partindo. Seja ele a ciência, seja ele num debate filosófico, num debate religioso, ou mesmo no dia a dia. Porém, qual que é a compreensão dessa frase, né, desse princípio, de uma maneira mais profunda? O que efetivamente ele já nos introduz
há uma distinção de duas realidades que podemos, desde o ponto de vista filosófico, classificar a realidade com a qual nos deparamos. E que conceitualmente ou filosoficamente se chama a realidade contingente, né? É a realidade contingente, e a outra, a realidade necessária. Esses dois conceitos eles são fundamentais para a gente entender a relevância desse axioma no entendimento e nas discussões a respeito do universo. Dentro da nossa história e da experiência, da nossa história humana, né? Dentro da nossa experiência, nós temos uma necessidade muito grande de entender por que as coisas acontecem como elas são. No entanto, quando nós olhamos para qualquer aspecto da vida humana, as questões físicas da matéria, e a realidade contingente é um conceito que afirma que tudo aquilo que existe e que, por exemplo, poderia não existir ou poderia ser diferente, ele é contingente. Então significa que ele necessita uma explicação. Porque como ele poderia não existir, ele poderia ser diferente. Então, o que é que faz com que ele seja como ele é? Ok? Esse é o conceito básico, mais geral, que nós vamos desdobrar mais um pouco hoje na nossa live. Então, realidade contingente. Tudo aquilo que existe e que, se nós analisamos, poderia ser diferente. Por exemplo, eu poderia, por exemplo, ser cego, ter nascido cego. Eu poderia estar mais velho, por exemplo, poderia ser diferente. Então, existe um caráter de mudança. A mutabilidade é uma das características que fazem parte do conceito de contingência. Então, se na verdade modifica, se na verdade poderia ser diferente, inclusive poderia não ter existido, eu poderia não ter nascido, né? Meus pais poderiam ter me abortado, poderia ter ocorrido um aborto natural. Então, quando você olha, você analisa o objeto, aquela realidade que você está observando, analisando. E ela, de alguma forma, ela poderia ser minimamente diferente, ela é uma realidade contingente e que necessita, para ser compreendida, uma explicação. A outra realidade, a realidade necessária, é totalmente diferente. Efetivamente, o caráter de uma realidade necessária, ela é imutável. Ela, em tese, é para ter sido desde sempre daquela maneira. E por isso ela não necessita explicação, porque efetivamente ela é uma realidade dada como é. Nenhum fator externo, nenhum ofensor, nenhum efeito, nada o modifica. Então, a realidade necessária é aquela para a qual você não necessita uma explicação. Ela pode ser a explicação para uma realidade contingente, mas ela, por si, não necessita qualquer explicação. Por quê? Porque um dos princípios dentro da filosofia, nós estamos falando no conceito religioso, ela é imutável, por exemplo. Ela não existiria a possibilidade dela não existir. Aquela realidade, ela está dada e ela necessariamente ela tem que existir, né?
Então, ela tampouco vai necessitar de uma explicação. Bom, por que esses dois conceitos eles são importantes? Porque quando nós vamos discutir e tentar compreender as explicações que existem a respeito do universo, nós vamos nos deparar finalmente com esses dois conceitos. Por quê? O universo, ele, por tudo que é observado, ele tem as características de contingência. Por exemplo, as leis da física poderiam ser diferentes. Elas são válidas para essa realidade que nós temos hoje, mas elas poderiam ser diferentes. Elas poderiam não ter existido. Inclusive, em todo o estudo do universo, do ponto de vista dos cientistas, as próprias leis da física surgiram após o Big Bang. As próprias leis da física se transformaram com a evolução a transformação do universo. O próprio espaço, ele foi criado e ele surgiu concomitantemente ao universo. Então, o universo, ele tem, e com tudo que nós conhecemos, que ele abrange, que está dentro do universo, que compõe o universo, ele é uma realidade contingente. E se ele é uma realidade contingente, ele precisa de uma explicação. Ele precisa de uma causa. Por quê? O princípio, o axioma da contingência é todo efeito tem uma causa. Exatamente, porque olha só, quando diz efeito, significa que efetivamente aquilo surgiu num determinado momento. Ele tem uma data de nascimento. Ele tem um momento que difere ele da não existência para a existência e que ele tem um aspecto de mudança, propriamente dito. Porque se ele é um efeito, então ele tem uma causa, o universo. Então, por isso, do ponto de vista filosófico e da filosofia, da ciência, porque a própria ciência, ou os próprios cientistas, em suas explicações, eles dependem de conceitos filosóficos ou de conceitos muito definidos para que eles possam analisar uma determinada realidade e fazer algumas conclusões ou inferir, tomar implicações a partir dos dados. Porque os dados em si mesmos, eles não significam nada. O significado e a interpretação, ela está dentro de um conceito, dentro de uma filosofia ou de uma interpretação. Então, nesse caso, no caso do universo, por exemplo, né, da contingência dele, nós precisamos necessariamente, por conta dessas características de mutabilidade, de poder ele não existir, dele se transformar, de tudo isso, um caráter de contingência. Então, ele precisa de uma explicação. Bom, aí vai falar assim, mas o universo não poderia ser uma realidade necessária? Poderia, porém as características que ele apresenta dentro desse conceito, eles são características de contingência e não de necessidade. E disso, cientistas e filósofos não conseguem escapar, porque os próprios dados, os fatos, as observações mostram uma transformação constante, mostram essa mutabilidade do universo. Portanto, ele é contingente. Necessariamente, ele precisa de uma causa. E aí, quando nós vamos para olhar para a causa do universo, qualquer causa que nós colocamos ou identificamos que ela por si, ela não seja necessária, ela seja contingente, por exemplo, os cientistas recentes, o Stephen Hawking, por exemplo, ele atribuiu o surgimento do universo, num dos seus livros, à questão da lei da gravidade, que a partir dela o universo teria feito a si mesmo. Ora, nós sabemos, do ponto de vista cosmológico,
que as leis da física, e portanto mesmo a lei da gravidade, ela surgiu num determinado momento. Ela surge a partir desse momento que é chamado Big Bang. Então, ela mesma traz características de contingência. Então, ela não se veria. E essa é a questão. Porque para que o universo seja necessário, ele teria efetivamente que ser imutável. E para buscar uma causa necessária, ela não poderia ser encontrada, ou não poderá ser encontrada no próprio universo. Da onde nascem as questões a respeito de Deus, no teísmo clássico ou no argumento cosmológico, por conta do caráter de necessidade. Depois nós vamos ter outras discussões do ponto de vista dos fatos. Mas esses dois conceitos, eu estou repetindo intencionalmente, eles precisam estar muito claros na nossa compreensão, para que a gente possa entender a demonstração e os sistemas de interpretação. Quando Kardec pergunta, na questão número 1, aos bons espíritos, aos espíritos nobres, que é Deus, em que ele quer compreender qual é a natureza de Deus, os espíritos respondem que é a causa primeira, a inteligência suprema do universo. Então, olha só, quando os espíritos colocam inteligência suprema, é um argumento de uma realidade necessária. Porque para ser a causa definitiva de toda a realidade, como aponta como causa primeira, em nenhum aspecto, em nenhuma dimensão é possível conceber qualquer mudança nessa realidade. Então, quando eles afirmam isso do século XIX, inteligência suprema significa que é a inteligência absoluta, superior a todas as outras, e por isso não está sujeita a qualquer modificação. Nós falamos da inteligência humana, mas ela se manifesta de diversos graus ao longo da nossa evolução e mesmo da experiência do indivíduo. No caso da inteligência suprema, ela, quando fala o grau absoluto, porque se nós concebermos na causa necessária qualquer variação, por si só, já nos indicaria que nós não estaríamos diante, vamos dizer, essencialmente do ponto de vista lógico, filosófico e metodológico, diante da realidade necessária, que não precisaria explicação e que, por si, ela é absoluta e ela, sim, poderia ser apontada como a causa necessária da contingência, quer dizer, do universo. Então, para a gente poder encerrar, fechar aqui, hoje a nossa visão é estabelecer esse conceito. Se vocês tiverem alguma dúvida na forma como eu expliquei, por favor, escrevam, façam comentários no chat. Estou à disposição de vocês para isso. O nosso tema, como nós falamos, é das causas primárias e a compreensão, não apenas do ponto de vista religioso. Aqui independe de qual é o nosso campo de atuação. O conceito de realidade necessária e contingente, ela estrutura o nosso pensamento e nos ajuda a discernir quanto à validade de um determinado conceito ou de uma determinada explicação quando compreendemos algo que já está dado. O universo tem uma origem, ele tem uma evolução, ele é mutável, portanto ele é contingente. Se aplica a ele o axioma, todo efeito tem uma causa. Existe o outro derivado desse que os espíritos trazem a Kardec e colocam. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E por isso, na resposta dos espíritos, encontramos causa primária e inteligência suprema.
Porque há intencionalidade, existe refinamentos dentro da estrutura do universo que indicam por si só uma elaboração ou uma capacidade de ajustar e pensar que não é fruto do acaso. Então, o efeito para que a gente guarde a condição de contingência, ela tem duas coisas principais. Poderia não existir e ela poderia ser diferente. Por isso, o conceito de mutabilidade. Esses são dois conceitos muito importantes que eu queria que vocês guardassem, para que inclusive servisse de critério para as análises que nós vamos fazer das teorias, das argumentações, dos fatos, desde do ponto de vista científico até o ponto de vista revelatório, de revelação, ou religioso, ou mesmo do ponto de vista da lógica. Eu agradeço vocês pela participação, pela atenção e, quanto possível, me deem um feedback, me digam se realmente a explicação ela está fazendo sentido, é muito importante, porque às vezes determinados conceitos são tão claros na cabeça da gente que a gente não consegue estar atento a explicá-los de uma maneira que faça melhor sentido para aqueles que nos ouvem. Então, me ajudem nessa colaboração. Obrigado pela participação para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Bom descanso para todos.